Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a data de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código Civil, título 4, da prescrição e da decadência. Capítulo 1, da prescrição. Seção 1, disposições gerais. Artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, e nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro. Depois que a prescrição se consumar, tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Artigo 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegaram oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Seção 2. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 197. Não corre a prescrição. Inciso 1. Entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Inciso 2. Entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Inciso 3. Entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Artigo 198. Também não corre a prescrição. Inciso 1. Contra os incapazes, de que trata o artigo 3º. Inciso 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou do Distrito ou dos municípios. Inciso 3º. Contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Artigo 199. Não corre igualmente a prescrição. Inciso 1. Pendendo condição suspensiva. Inciso 2. Não estando vencido o prazo. Inciso 3. Pendendo ação de evicção. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que já deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Seção 3. Das causas que interrompem a prescrição. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, inciso 1, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Inciso 2º, por protesto nas condições do inciso antecedente. Inciso 3, por protesto cambial. Inciso 4, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Inciso 5, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Inciso 6, por qualquer ato inequívoco, onde que extrajudicial que importem reconhecimento do direito do devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida e começa a correr da data do ato que o interrompeu, ou
do último ato do processo para a interromper. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor ou seu herdeiro não prejudica aos demais co-obrigados. Parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3º. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Seção 4 dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano, inciso 1, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2º. A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele contado o prazo. Alínea A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. A linha B. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3º. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4º. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se venceram. Parágrafo 3º. Em 3 anos, inciso 1, a pretensão relativa a aluguéis do prédio urbanos ou rústicos. Inciso 2º, a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3, a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. Inciso 4, a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5, a pretensão de reparação civil. Inciso 6, a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7, a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo. A linha A, para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. A linha B, para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. A linha C, para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito
a contar do vencimento, ressalvadas as disposições da lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5º. 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes do instrumento público-particular. Intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.